Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje eu quero contar um pouquinho para você sobre os 3 estilos de liderança. A gente tem esse estilo mais autoritário, um estilo mais participativo e um estilo mais delegativo, vamos dizer assim. Quando eu falo desses 3 estilos, o autoritário é aquele que o gestor se acha o cara. Ele fala, eu sou autoridade e nem escuto ninguém. Quando a gente vai para um estilo um pouco mais participativo, ele distribui esse poder de decisão entre ele e a equipe e ele vai distribuindo isso. No delegativo, ele apoia os subordinados a tomarem decisões. Só que quando eu falo dessas 3 coisas, eu preciso trazer para vocês que isso também depende da maturidade dos liderados, não somente do líder. Então a gente quando olha para esses estilos de liderança, tem o estilo do líder, tem a forma que ele acredita que as pessoas vão fazer, mas eu também, quando sou líder, preciso cuidar de qual é a maturidade dos meus colaboradores. E tem uma coisa bem legal, todo líder também tem uma maturidade. E tem líderes que estão no cargo de líder, mas ainda não têm maturidade profissional. E aí, dificilmente esse líder com uma maturidade profissional mais baixa dá conta de liderar pessoas com maturidade profissional mais alta que eles. Então, isso é algo que a gente precisa entender e aprender. Tem o estilo de liderança, sim, mas tem outras coisas relacionadas à liderança que a gente precisa cuidar. Então, o que acontece, Quando a gente olha para esses estilos de liderança, a gente precisa cuidar de como esse dono está fazendo isso. Como ele está liderando esta equipe. E aí, normalmente, o que acontece, para os que são mais autoritários, para os que são mais, vamos dizer assim, rudes, eles precisam entender bastante sobre o que é ouvir. Quantos de vocês percebem que os gestores que são mais autoritários não sabem ouvir? Isso é algo que é importante na vida, mas na liderança isso pega pra caramba. Quando o gestor não sabe ouvir, ele acha que ele sempre tá certo, que ele que sabe tudo, ele não vai conseguir, provavelmente, com que a equipe esteja ali com ele, com que a equipe esteja fechada com ele. Por quê? Porque ele acha que ele sabe tudo. A gente precisa de pessoas que estejam com a gente, principalmente quando a gente é dono da empresa, quando a gente é um empreendedor, um empresário, a gente precisa entender que as pessoas que estão com a gente, olhando para a visão que a gente tem, acreditando na missão que a nossa empresa tem, elas vão muito mais longe. Mesmo os líderes que têm um estilo de liderança um pouco mais autoritário, se eles tiverem algumas outras coisas de liderança, conseguirem olhar para a empresa de uma forma um pouco mais de fora, eles vão conseguir ter pessoas junto com eles. Depois, a gente tem um estilo um pouco mais democrático, que ele divide as decisões. A gente precisa cuidar disso também. Por quê? Porque uma equipe sem líder, uma equipe onde o líder deixa muita coisa, a gente decide tudo junto, pode ser que ele também tenha algum problema. É melhor? Ele pelo menos escuta mais as pessoas. Ele escuta um pouco mais e ele vai dividindo, mas ele precisa cuidar de novo de qual a maturidade das pessoas. Porque pessoas que têm maturidade profissional mais baixa precisam de regras, precisam de passo a passo, precisam de alguém olhando o que elas estão fazendo e cobrando. Então, entender isso é um jogo, é uma dança que eu acho maravilhosa. Por quê? Porque a gente vai entendendo como liderar as pessoas que estão ali com a gente. E cada pessoa que está com a gente tem um estilo diferente, tem um perfil diferente. Quando a gente aprende a lidar com estes perfis que estão ali à nossa volta, com essas pessoas que são diferentes, que têm maturidades diferentes e que estão ali no nosso time, isso fica muito melhor, mesmo o líder tendo perfis de liderança diferentes. Então, o líder autoritário foi o primeiro que eu falei, que é o cara que é mais durão, que acha que só ele sabe.
O segundo estilo de liderança é um líder que está dividindo um pouco mais com a equipe, que está ouvindo mais a equipe. Isso é muito bom, porque quando eu falo que liderar é conversar, conversar é ir e vir, é falar e escutar. Isso é conversar. Quando a gente só fala, a gente não está conversando, a gente não está ouvindo. E o estilo de liderança mais liberal é aquele onde, se a maturidade dos colaboradores for mais alta, é um estilo que pode funcionar bem. Mas, se a maturidade dos colaboradores não for tão alta, esse estilo pode virar bagunça. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um estilo de liderar um pouco mais liberal. E eu já sofri com isso. Na época, o meu estilo é ser mais liberal na hora de liderar. Só que por que eu sofri? Porque eu não conhecia todas essas coisas que eu falei pra você. Eu não entendia muito bem que cada colaborador tem uma maturidade. E que se esta pessoa não é tão madura, não dá pra você ser tão liberal. Você precisa sim dar mais direção, você precisa sim cobrar mais dessa pessoa, você precisa entender. Então, para mim, liderar é uma arte incrível de ajudar as pessoas a crescerem. Porque quando você é um bom líder, quando você se treina como um bom líder, quando você aprende a ser um bom líder, você consegue ajudar as pessoas que estão com você crescerem.